Senhor Deus. Não sei, não sei o que eu fiz. Não sei se eu entrei em outro lugar, estava em outra turma. Sei lá, mas eu entrei na equipe. Eu acho pouco intuitivo esse negócio aqui. Mas, enfim. Eu entrei na nossa turma aqui e botei iniciar a gravação. Não sei, nem lembro bem como é que eu fiz exatamente. Mas, bom, que bom. O que importa é que agora estamos juntos. Botei para gravar aqui, tá? Para depois quem chegar atrasado. Eu vi que alguém me ligou, me chamou aqui, sei lá. A Renara falou, não está aparecendo para mim ingressar. Mas ela está aqui na sala, não tá? Respondeu e tudo. Estou falando no grupo do WhatsApp aqui. Caio respondeu no chat, não está aparecendo ingressar, mas ingressou. Oi, professor. Oi, querida. Tô aqui, consegui. Tá, que bom. Deixa eu me entender aqui com o pessoal do WhatsApp lá. Então, eu tive que apertar em... Eu apertei em cima de postar, que eu tô pelo celular. Eu apertei em cima de postar, aí apertou ir para Friburgo, teoria do processo 1. Apertei em cima, apareceu ingressar, aí eu apertei. Ah, então, eu sinceramente não sei. Porque não tá no modo normal, assim, que você entra e aparece ingressar. Eu tô tentando ligar o computador para passar para lá. Quem foi que falou isso aí que não tá no modo normal? Foi a Renara? Isso, Renara. É Romi ou Romi? Romi. Isso. Então, minha querida, não tá, né? Não tô louco, não, né? Não tá não. Não tá aparecendo mesmo. Aqui tinha rolado isso também, Pois não é. aparecia ingressar de imediato, não. Pelo amor de Deus, eu dei aula a semana inteira, fazendo um método, porque foi até onde eu sei. Aí agora que não funcionou, falei, caraca, será que eu fiz alguma merda, sei lá? Então não, né? Então ótimo. Não, tá aí. não tá. Vamos lá, vamos estabelecer aqui, então, vamos ajustar as coisas aqui. E eu já normalmente tenho uma propensão, uma possibilidade de dar confusão. Tem muitas turmas, muitos alunos. E eu tento me organizar ao máximo para evitar isso. Mas tem duas coisas. Primeiro que tem confusões normais que fogem, isso não tem nem como evitar. E tem outra coisa. Não sei se acontece com vocês. Quando você tenta se organizar demais, a sua organização te atrapalha. Estou querendo dizer o seguinte. Você guarda uma coisa num lugar. Aí é muito importante. Você pega ela e guarda em outro lugar para ficar na tua cara. Porque quando você está se programando, você acha que ali você não vai nunca esquecer ela. Aí quando você precisa usar ela, dias depois, semanas, meses depois, você procura no lugar que já está acostumado sempre, de modo que aquele lugar que você separou é um empecilho. Algo semelhante acontece às vezes com... tenho todas as turmas por turmas aqui separadas e às vezes também esse excesso de informação atrapalha. Pegando aqui de vocês e pegar meu calendário que eu tenho, eu coloquei no grupo lá de vocês que eu estava achando estranho que ninguém tinha me mandado aqui da turma de vocês o trabalho. Aí eu mesmo me surgiu um gatilho, né? Eu pensei, caramba, será que eu defini isso com ele? E como sexta-feira tiveram alguns intervalos aí, né? Feriados e tudo mais. Aí eu mesmo fiquei em dúvida se tinha sido estabelecido isso. De modo que eu perguntei lá e falaram, a gente não tinha definido ainda a data. Eu falei, então é por isso, menos mal. Beleza. E aí depois até um colega falou, mas aí a faculdade não definiu ainda. Isso é um outro problema, porque como eu dou aula em vários campos,
Às vezes a notícia demora, talvez, a chegar aqui em Friburgo, uma outra política, mas lá embaixo já estava definida essa questão de trabalho, né? Aí aqui eles... a Cândido tem várias gestões diferentes, né? Eles estão vinculados provavelmente a uma gestão que pediu para esperar. E eu descobri isso ontem mesmo, provocado por... Tamires, eu posso dizer que eu lá embaixo já estava com a definição da coordenação de lançar trabalho. Tanto que em 5 turmas minhas, o prazo para entrega é hoje. Por isso que eu estava achando estranho não ter nenhum trabalho de vocês. O que foi definido hoje foi a prorrogação. Não, ontem, na verdade, foi definida a prorrogação até o dia 15 de maio. Mas já na autorização anterior, na regulamentação anterior, tinha essa questão de ser tudo online e tudo mais. Então, alguns coordenadores definiram a entrega já antecipadamente. Aqui em Nova Friburgo, optou-se por, não digo nem a coordenação específica, porque a Tânia fica de mãos atadas, ela não tem muito o que fazer. E eu fico em contato direto com a Tânia. Tenho uma boa relação com a Tânia, uma ótima relação, gosto muito dela. Ela fica de mãos atadas, então acho que a gestão, a cúpula como um todo, né, foi mais cautelosa, decidiu aguardar. Pouco importa, tudo bem, tá ótimo, não muda nada. É só uma questão de prazo, e como vocês aqui em Friburgo, né, vocês têm vários professores, mas é tudo em Friburgo. Eu que estou em vários lugares, eu fico meio perdido. É por isso que eu dou aula só na Cândido, né? Eu fico perdido e olha que eu dou aula só na Cândido. Se eu desse aula em outros lugares, acho que eu ficaria enlouquecido, né? Perdido, enlouquecido. Porque seriam datas diferentes, metodologias diferentes, sistemas diferentes, não tem condições. Tá. Então, tendo feito essa introdução, vamos continuar o que a gente já tinha, pelo que eu entendi, pelo que eu lembrei, a gente já tinha mais ou menos estabelecido, que é a avaliação da P1, primeira avaliação, que ela vai se dar mediante a entrega de um trabalho. Acho que é a forma menos invasiva, menos agressiva, em bom português, mais fácil até para vocês de cumprir essa primeira avaliação nesse momento tão delicado que nós estamos vivenciando. E aí é delicado para todos nós, né? Evidentemente. Bom, vou falar tudo de novo, como se a gente não tivesse nunca falado, porque já passou tempo, e a gente estabelecer bem isso. Como é que vai se dar o nosso trabalho? Também da forma mais simples que eu imaginei de passar para vocês, foi pedir para que os senhores façam um resumo de todas as matérias, de todo o tópico que nós abordamos em sala de aula até a aula de hoje. Porque, desse modo, veja, se eu fizesse uma prova escrita, nas minhas provas em geral, eu já tento definir, abarcar todo o conteúdo mesmo. Então, os senhores teriam que responder numa prova. Então, façam um resumo com a palavra de vocês, tá? Não é para transcrever o que eu falei, porque eu vou identificar a minha forma de falar, a minha comunicação. Não é essa a proposta, né? Eu estou tentando facilitar ao máximo para vocês, também sem descurar da ideia de que os senhores precisam adquirir conhecimento, aprender. Então, uma forma que eu acho razoável é dos senhores fazerem um resumo de todos os tópicos abordados até a última aula. Tem alguma dúvida quanto a isso? Nesse momento que nós estamos mais em um bate-papo, quem quiser ativar o microfone aí, fica à vontade, colocar no chat. Professor, eu entendi. É até a aula passada ou até a aula de hoje? Não, eu vou falar com vocês a data final. Eu nem lembro direito como é que eu botei
Foi dia 30 de abril. O prazo da entrega é dia 30 de abril. Então, pode ser, sei lá, até a aula que vem, todas as aulas, antes da entrega do trabalho. Vai fazendo um resumo das aulas que já passaram. E assim, é muito fácil, que são poucas aulas, né? Nós tivemos poucas aulas. Então, faz um resumo e aí na próxima aula inclui o resumo da próxima aula e me encaminha. Tá. E a gente encaminha por e-mail? Então isso que eu vou definir também com vocês. Me encaminha por e-mail arthur.diego@terra.com.br. Estou colocando ele ali para vocês. Tá no chat. Professor. Só um momentinho, só terminar esse raciocínio aqui e já te dou a palavra. Me encaminha por e-mail, mas eu também criei a atividade, o trabalho lá no Sigu. Então, me encaminha por e-mail para eu ter certeza, para eu ir adiantando a minha correção, e coloca no Sigu também. Faz as duas coisas, tá? O Sigu, por que eu estou pedindo essas duas coisas? Está sendo mais burocrático um pouco. Porque eu nunca trabalhei com o Sigu para fins de trabalho, de avaliação. Então, eu não sei como é que vai funcionar, entendeu? Então, se vocês me encaminharem por e-mail, dá um pouquinhozinho mais de trabalho, só enviar o e-mail, né? Mas a gente fica mais tranquilo, que aí eu baixo para minha máquina o trabalho, vou dando baixa aqui, olha aqui, ó. Não sei se vai aparecer bem, mas a listagem de todo mundo, eu fiz errado. A listagem de cada um dos alunos, eu vou colocando o trabalho, ó, aqui, esse aqui. Essa galera toda entregou, ó. Acho que vai aparecer para vocês aí, ó. Vou certificando quem entregou, quem não entregou, e já vou corrigindo. Então, por uma questão de otimização, como é algo novo, eu nunca trabalhei com a ferramenta Sigu para fins de trabalho, eu boto tudo no Sigu, mas nunca passei um trabalho no Sigu. Eu acho que eu falei na primeira aula para vocês que eu não costumo passar trabalho. Então, até por conta disso, eu não tenho muita familiaridade. Então, eu peço a compreensão dos senhores, que vai ter um trabalhozinho a mais que é irrisório, né? Convenhamos. Que vai ser os senhores abrir duas páginas na internet, no navegador. Uma página, os senhores vão no Sigu, faz o upload lá do arquivo e está na máquina de vocês. Fez isso? Vai no outro navegador, vai na outra página e me encaminha um e-mail, fazendo o upload também, anexando no seu e-mail o arquivo. Só isso. Acho que assim é a forma mais efetiva da gente não ter problema. Porque eu não sei lá se dá problema no Sigu, às vezes é meio, né, tem uma instabilidade no Sigu. E eu recebendo pelo e-mail, não vai ter problema nenhum e eu já vou lançando nota para ganhar tempo. Tá? Aí agora alguém ia fazer mais uma consideração aí que eu pedi para aguardar um pouquinho. Quem é? Eu, Marcela. Todos os tópicos o senhor postou no Sigu? Sim. Logo no primeiro dia de aula, eu já coloco no Sigu um calendário. Só que aquele calendário é um calendário idealizado, né? Às vezes fica um pouquinho de tópico para falar na próxima aula, às vezes você consegue correr, adiantar. E como teve essa questão toda do Covid aí, lá não está absolutamente atualizado, vamos assim dizer. Nós vamos ter que correr. E aí essa sistemática de trabalho, ela tem também essa finalidade. Como vocês vão encaminhar trabalho, no dia da prova nós vamos ter aula. No dia da vista de prova, vamos ter aula também. Claro, podemos falar alguma coisa sobre a correção, mas eu acho que nem vai ser necessário, porque minha intenção é não atrapalhar ninguém. Vou ser o mais benevolente possível, descontar uma coisinha ou outra só quando for muito necessário, tá? Então, a opção pelo trabalho tem também essa finalidade de a gente correr com a matéria para compensar as aulas que nós não tivemos por problemas de Covid e problemas de muitos feriados que nós temos, né, nesse semestre. Nas aulas de quinta e sexta tá caprichado, tá? Eu respondi o que você perguntou, não? Sim, muito obrigada. Nada, querida. Então é o seguinte, lá no calendário que está lá nas aulas que estão no Sigu, você vai ter um norte. Mas aí, para ter certeza absoluta, fala com os colegas, coloca lá no grupo. Eu, inclusive, agora, quando for começar o conteúdo, daqui a uns minutinhos, vamos estabelecer essa questão do trabalho,
Mas quando a gente for retomar o conteúdo, eu vou perguntar para vocês, vou confirmar. Toda aula, geralmente eu faço isso, eu confirmo o que a gente, até onde a gente parou, o que a gente já viu. E aí é isso, vai só fazer um resumo do que a gente já viu. Tá? Vamos estar trabalhando juntos nisso aí, trabalhar juntos nisso aí para ver o que nós já abordamos. Alguém mais tem alguma dúvida? Eu acho que além dela, alguém mais ia perguntar aí o microfone. Então, é praticamente o que a gente vai ter até na semana que vem, porque na outra já seria o prazo de entrega. Porque, né? Hoje é dia 17. Hoje, isso, aí acho que semana que vem, se não me engano. Isso, que aí já se encerraria o nosso prazo. Não, o prazo é dia. Então vamos falar, o próximo tópico é o prazo. Prazo é dia 30. Sim, sim. Prazo Mas a aula, então, até da semana que vem, né? Que a gente tem junto. Até da semana que vem. Até porque dia 1º de maio é feriado, né, amigo? E aí dia não trabalhador, é verdade. De qualquer maneira, mais uma perda de aula aí, entendeu? Dia 30 de abril, que é uma quinta-feira. Pô, eu posso até fazer o seguinte, vou botar o prazo, dia 1º de maio. É feriado, eu sei, mas aí... Tô mudando o prazo, tá, galera? 1º de maio. Como nós estamos num período em que feriado não tem mais o mesmo... Veja, interpretação, né? Feriados, sempre você tem que ter cuidado que a pessoa vai viajar, vai ser... Mas como estamos num período de isolamento social, quarentena, todo mundo está em casa, o feriado perdeu um pouco de sentido. Então, ó, até aumentei o prazo. Como nas suas aulas são sextas-feiras, o prazo de entrega é até o dia 1º de maio. Eu não posso dar mais prazo do que isso, porque eu tenho minha limitação para corrigir. Eu tenho data máxima para lançar nota, entendeu? Então já está estourado ali. Eu tenho que lançar nota até o começo de maio, 5 de maio, 4 de maio, sei lá. Dia 1º de maio vocês podem encaminhar. Encaminhar por e-mail, arthur.diego@terra, até 23 horas 59 minutos de sexta-feira. Ainda é sexta-feira. Vocês podem mandar até o final da sexta-feira, não tem problema nenhum. E me mandem na extensão PDF. Me mandem na extensão PDF, por favor, que aí eu tenho como corrigir melhor. O Word dá problema, às vezes de abrir aqui e ali. Trabalhar com Word sempre dá muito problema. Me manda PDF, por favor. Tá? Esses são os requisitos do trabalho. Eu vou voltar a dar a palavra para quem quiser, só para a gente estabelecer. O trabalho a ser encaminhado por e-mail e também no Sigur até o dia 1º de maio. Acabei de mudar o prazo aqui com vocês, acho que é melhor. Até o dia 1º de maio. Me mandem em PDF. Conteúdo, objeto do trabalho, resumo as aulas. Vou botar aqui, para ficar claro. Inclusive do dia 24 do 4. Tá bem claro. E é aquilo. Faz um resumo do que eu falei em sala de aula. Pronto, ali você já tem uma base. Aí, né, sendo possível, né, é o ideal, vai correr atrás de uma doutrina, de uma jurisprudência a respeito daquele tópico ali. O que eu estou mais interessado de ver nesse momento é vocês colocando a palavra de vocês. Então, um dos grandes vícios do construtor do direito, de quem trabalha com direito, ainda mais os alunos, é tentar colocar algo muito rebuscado, algo muito elaborado. Não tem necessidade. Eu quero quero perceber como que os senhores entenderam, apreenderam o que eu passei. Se eu pudesse, é que a instituição não deixa. Se eu pudesse, faria prova oral. Minha prova seria sempre oral. Eu colocar o camarada ali, começar o cronômetro, 5 minutos, a gente bater um papo sobre a matéria. Para ele me falar o que ele entendeu, do jeito que ele quiser falar. Aí depois trabalha essa questão de falar bonito e tal. Mas muito cuidado. Então, por favor, não tente colocar muito pompa e circunstância, não tem necessidade. Tá? Depois os senhores vão aprender a trabalhar com formalidades, normas da ABNT, mas aí já é uma outra encheção de saco. Por hora, eu quero, ainda mais vocês, 4º período, por hora eu quero que vocês coloquem para fora o que entenderam.
E aí você vai na internet, tenta copiar como está tenta não copia como está na internet lá. Primeiro que você não aprendeu nada, segundo você está se fazendo de bobo, me fazendo de bobo. E eu fico ali em dúvida se esse é o teu linguajar, entendeu? No quarto período, se é assim que você realmente se comunica. Enfim, acho que espero que eu tenha me feito entender. Alguém tem alguma dúvida? Mas eu acho que até que eu cortei o camarada que estava falando ali, peço desculpa. Se quiser complementar, amigo, pode continuar aí. Não, nada. Que isso, era o que eu tinha que perguntar mesmo. Tá certo, tá sanado. Obrigado. Tá tudo resolvido, então? Todos entenderam? Eu acho que é um trabalho bem fácil de se fazer, tá? Bem fácil de se fazer. Nós tivemos ali, sei lá, 5, 6 aulas, ou vai ser até o final 5, 6 aulas. Muitos, eu imagino. Tirando a primeira aula, que foi de apresentação, como é que as coisas vão funcionar e tal, que eu lembro. Foi antes do carnaval, tinha 2 alunos, se não me engano, 2, 3 alunos, sei lá. Aí não teve conteúdo nenhum, né? Não precisa fazer um resumo disso, né? Evidente, não. Resumo de conteúdo. Então, aqui, nas minhas anotações, é até bom que a gente já vai dando uma garimpada do que a gente viu. Vejam se foi isso mesmo que eu falei. Dia 28 de fevereiro, numa sexta-feira pós-carnaval, que eu até fiquei surpreso, eu lembro bem, tinha um quórum satisfatório, tanto que nós demos matéria. Vimos o conceito de direito processual. Então, vou até botar aqui, ó, eu vou fazer. Conceito de direito processual. Primeiro tópico. Vejam se foi realmente isso. Segundo tópico. Jurisdição contemporânea. Toda aquela questão envolvendo neoconstitucionalismo, pós-positivismo e a nova hermenêutica jurídica. Ó, se tiver erros de português, de redação aí, peço que os senhores se compreendam que eu não estou lendo e revendo, não. Estou lendo e estou escrevendo e relendo, não. Estou escrevendo e dando enter direto. Aí, depois disso, senhor, nós falamos do devido processo legal, o terceiro item, já entrando nos princípios, né? Devido processo legal, tá aí. Depois eu tenho a anotação aqui, nós falamos também contraditório, cooperação, fundamentação e isonomia. Então, ó, contraditório, cooperação, fundamentação, isonomia. O que eu tenho anotado aqui, tá? Eu acho que foi isso que nós falamos. Aí depois não teve aula, Aí aqui, a última aula, vejam se foi isso que eu falei. Boa fé, acesso à justiça, duração razoável do processo e juízo natural. Está aqui anotado que foi a última aula. Aí veio o feriado de Semana Santa e hoje. Prazer. Se alguém puder me ajudar, estabelecendo se é isso mesmo. Meu, 11 tópicos, mas são muitos desses tópicos aí é isso mesmo. Ó, o tópico 8, por exemplo, não tem nada para falar praticamente, só que incide a boa-fé, eu dei exemplos, falei das manifestações da boa-fé.
Então é isso, pouca coisa. Pouca coisa. Deixa eu ver aqui, então, o que eu vou fazer hoje. Falamos de contraditório, falamos de cooperação, falamos de fundamentação, falamos de acesso à justiça, falamos de isonomia. Deixa eu aqui pensar. Acho que falta falar só de um princípio. O princípio da primazia da resolução do mérito, já acho interessante falar. Estou aqui pensando o que eu vou fazer hoje com vocês, tá? Me deem aí, por favor, esses segundinhos. Vou começar pelo princípio da primazia da resolução do mérito. Primazia da resolução do mérito. E aí depois a gente já pode passar para a análise da jurisdição, não acha? Isso. Vamos lá. Então, vamos fechar os princípios processuais tratando do princípio da primazia da resolução do mérito. É importante. Bom, agora já avançando um pouco quanto ao conteúdo, vamos começar. Estabelecemos questões importantes de avaliação. Princípio da primazia da resolução do mérito. Significa dizer isso? Que o processo nasceu para ter o mérito julgado, né? Então, não tem aquela história que amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, futebol sem bola, pipiu sem frajola. Tem uma história dessa aí? Certas coisas nasceram para ter uma sua cara metade? Mesma coisa é o processo. O processo, ele existe para que ele tenha, ao final, o mérito julgado. E aí, o que é mérito? É a pretensão do processo. O mérito é o pedido principal da demanda. Eles são conceitos que serão, no momento próprio, apresentados aos senhores. Nesse semestre mesmo, nós falaremos da demanda. Falaremos da demanda. Por hora, não se preocupem com o que é demanda, não. A demanda tem alguns elementos. Elementos necessários para a identificação da demanda. E esses elementos são partes, causa de pedir e pedido. E tudo gira em torno do pedido. Então, nós temos partes. Uma que pede, a outra contra a qual se pede. Autor e réu no processo de conhecimento é a nomenclatura mais comumente utilizada, mais comum, mais conhecida, mais difundida. Não é a única, mas é a mais comum, autor e réu. O autor pede que o réu se ferre, seja condenado a alguma coisa, o autor pede alguma providência a favor dele a ser prestada, a ser certificada pelo réu. E o réu é contra quem se pede. Nós temos, então, o demandante, que é quem demanda, quem pede, e o demandado, que é contra quem se pede. Partes. Causa de pedir. Causa de pedir é a causa que te leva a pedir. É a razão que te leva a pedir. São os motivos que aconteceu no mundo dos fatos para que você formule aquele pedido na sua demanda. Isso. E pedido? Pedido é o que você realmente quer. Então, numa ação de investigação de paternidade, o seu pedido é que o réu seja declarado seu pai. Alimentos, para que ele te pague alimentos. Uma ação indenizatória, que ele seja condenado a te indenizar. Então, nós temos sempre um pedido. E esse pedido é o mérito, é o objeto do processo. É sobre o que o processo vai. Por que o processo se desenvolveu? Para que nós tenhamos o mérito julgado. Nós falamos sobre isso, lembro bem de falar sobre isso na sala de aula ainda naquele longínquo tempo em que a gente se encontrava e se abraçava e brincava, e tudo presencialmente.
é a tese da instrumentalidade do processo. Tem primazia da resolução do mérito. O processo não é um fim em si mesmo. Então, nós vivemos uma época do processo civil da efetividade, que é a superação de uma época, de uma tese formalista quanto ao processo. Então, superação de formalismos processuais. É claro que ainda tem requisitos formais, mas tinha uma época em que prevalecia a forma em detrimento do conteúdo. Hoje em dia, não. Hoje em dia há uma primazia de se resolver o mérito, que é, podemos assim dizer, o conteúdo. Fui ver aqui quem está na sala. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Caio, João, Natan, Natália, Tamires e Yasmin. Aí aparece aqui Renara. Renara eu vi que está aí, né? Mas ela aparece. Convidar outras pessoas, Renara. E Marcela Mariano. Só porque apareceu uma mensagem aqui para mim, eu ainda não aprendi a trabalhar com isso. Tá, estou voltando aqui para o chat. Então é isso. Nós vivemos uma época do processo civil da efetividade, em que se busca superar, deixar em segundo plano aspectos formais. No processo, nós temos, durante o desenvolvimento do processo, no tramitar do processo, eu lembro também que eu coloquei em sala de aula uma configuração gráfica, um gráficozinho, que começa com o exercício do direito de ação e termina com o exercício da jurisdição. Eu falei para vocês, nós vamos estudar nesse período, TGP1, jurisdição, que é a atividade que o Estado desempenha, que é o ponto final, destino, e o direito de ação, que é o que requer o exercício pelo Estado da jurisdição. Então, um leva ao outro. E o que liga um ponto ao outro é o processo. O processo, então, numa análise de caminho, um modo de se chegar à jurisdição. E aí falamos também que deve ser um processo válido, um processo devido, due process of law, devido processo legal. É nesse contexto que nós estamos aqui analisando. E nesse aspecto do processo ser devido, de ter que respeitar requisitos de validade, muitas vezes se colocou muito requisitos formais. De modo que era uma luta você chegar ao mérito. Porque você tinha que se preocupar com tantas formas para eliminar, que era difícil chegar ao mérito. Acabava que o mérito, o julgamento do mérito do pedido era excepcional, porque muitos processos eram extintos sem resolução do mérito. Muitos processos eram extintos por vícios processuais. Que era onde eu queria chegar. Basicamente, nesse avançar do processo aqui, o julgamento do mérito se dá aqui ao final. Em regra, isso aqui é uma configuração padronizada, vamos assim dizer. Com o evoluir, para quem já tem uma prática, sabe que a decisão que em geral vem no final pode vir às vezes no meio, no começo, no meio. Isso aí a gente vê depois. Aqui nós estamos engateando ainda. Então, em geral, a decisão, o exercício da jurisdição, quando o juiz analisa o mérito, se dá no final. E durante toda a tramitação do processo devem ser observados requisitos. Então, o juiz só analisa o mérito, em regra, ao final, se ele passa antes pela consideração sobre a existência de vícios processuais. Então, nós temos vícios processuais para depois termos o julgamento do mérito. O juiz só chega, portanto, ao julgamento do mérito se ele passa de modo satisfatório pelos vícios processuais. Então, o juiz sempre analisa, antes de decidir o mérito, se existe vícios processuais. Se tiver vício processual, em regra, ele acaba com o processo. Se não tiver vício processual, ele supera
ele passa para análise do mérito. E essa categoria, vícios processuais, ela é composta basicamente por 2 grandes grupos. Então, aqui está o mérito, aqui está o vício processual. Abaixo do vício processual, nós temos 2 elementos. Nessa hora falta um quadro branco, né? Para você colocar, puxar setinha. Mas vamos lá, vamos usar o chat para tentar ajudar. Os vícios processuais são, ainda numa análise ampla, genérica, de 2 ordens. Primeira delas, condições da ação. Então, são vícios relacionados ao exercício do direito de ação. Vamos voltar aqui. Não, deixa eu escrever ali. E o outro, pressupostos processuais. Vai aparecer para vocês aí. Então, agora vamos voltar. Ó, processo, ação, jurisdição. Do que nós acabamos ao Lobo aí. Seja bem-vindo. Ó, não, um momento. Já devo ter falado com vocês que é o cachorro do vizinho, que até late pouco. Ultimamente ele tem latido mais, mas late pouco, mas de vez em quando ele cisma que é lobo e manda essas uivadas aí. Tá inspirado hoje ou o lobo, você tá dizendo? É, cara? Isso aí. E é contínuo, cara. Ó, tem um certo tom de lamento, eu sinto. Acho que ele é um lobo frustrado. Ele queria ser lobo. Ó, é uma questão meio existencial. Ele se vê cachorro, aí ele fica, ó, e demora. Aí você coloca isso de madrugada. Porque ele é pronto de madrugada dessas aí, ó. Enfim. Vamos lá. Ação. Processo. Jurisdição. Então, o juiz vai exercer jurisdição porque a parte pediu pelo direito de ação e o Estado se utilizou do processo para, ao final, exercer jurisdição. Ok? Ok. Aonde que se julga o mérito? Onde que nós temos a instrumentalidade do processo para fazer valer o direito material, julgando o mérito? Na jurisdição, aqui ao final. Só que ele só chega aqui se tiver tudo bem com isso aqui, ó, com o início e com o meio. Aí ele chega no final. O início é o direito de ação. E nós veremos aqui esse semestre ainda, ficando cada vez mais técnico para frente. Mas o direito de ação, o início, o pontapé inicial, está aqui, ó. Direito de ação. Tem requisitos. Tem que se observar. Temos condições da ação. Vamos entender isso. Se tiver tudo ok com as condições da ação, prossegue. Se não tiver, uma das possibilidades é acabar com o processo. Então, só chega no final se tiver tudo bem aqui, ó, se essa estrutura inicial estiver boa. Se tiver um vício nas condições da ação, pode vir a ruir o processo. De modo que ele nem vai chegar ao mérito. Porque o mérito não está desde sempre no processo. O exercício da jurisdição se dá ao final, em regra. Então, aqui nós temos o direito de ação, o processo para chegar ao mérito, para ele aparecer aqui, ó. Mas se o direito de ação é viciado, se tem um problema quanto ao início do processo, pode ser que ruine tudo. Então, o reconhecimento de um vício nas condições da ação, quando o juiz reconhecer que falta condições da ação, ele pode acabar com o processo. Só para que os senhores tenham uma noção. Mata cobra e mostra o pau. Olha aqui. Artigo 485. Eu vou pegar lá bem ampliada a análise. Ó. Da sentença e da coisa julgada. Já começa logo com o artigo 485. Pé na porta o legislador, né? Ó, tem um tipo de sentença que não vamos reconhecer vício processual porque deu merda no processo aí, não vamos exercer jurisdição quanto ao mérito não, tá? Dito de outra forma, o juiz não resolverá o mérito quando? Artigo 485. Vai trazer algumas hipóteses que os senhores verão melhor depois, mas olha o inciso 6º aí, ó. Inciso 6º, uma dessas hipóteses. Quando verificar a ausência de legitimidade, quando verificar a ausência de interesse processual. Quais são as condições da ação? Que os senhores evidentemente não sabem porque nós não vimos ainda, mas veremos esse semestre aqui. As condições da ação
são, dois pontos, legitimidade e interesse. Aí, legitimidade das partes, interesse de agir. Se tiver um vício nas condições da ação, o juiz pode acabar o processo sem resolver o mérito, ok? Ok. E nós falamos também dos pressupostos processuais. Aí, nos pressupostos processuais, não tem um inciso desse 485 que seja tão claro assim, não, tá? Mas, ó, nós temos os incisos 4º e 5º que remetem aos pressupostos processuais. Então, o que está aí, 4 e 5, são incisos 4º e inciso 5º do artigo 485. Então, vamos ler. O juiz não resolverá o mérito quando, inciso 4º, verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Retiro o que diz. Está claro aí mesmo que é pressupostos processuais. Pressuposto de existência e de validade. E o inciso 5º, que era o que eu ia colocar para vocês. O juiz não resolverá o mérito quando, inciso 5º, reconhecer a existência de perempção. Aí na aula própria nós falaremos que perempção é um pressuposto processual. Reconhecer a existência de litispendência. A litispendência é um pressuposto processual. Reconhecer a existência de coisa julgada. A coisa julgada é um pressuposto processual. Só que no inciso 5º, nós temos o que se chama de pressupostos processuais negativos. São coisas que não podem acontecer. Veja que no inciso 4º, tá lá, verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido. Então, ele vai acabar com o processo quando não tiver o que está falando no inciso 4º. É porque o certo é ter. Agora, no inciso 5º, ele vai acabar com o processo quando ele reconhecer a existência de perempção, porque o certo é não ter perempção. O certo é não ter litispendência. O certo é não ter coisa julgada. Então, quando tiver, tem o vício. O inciso 5º, portanto, é o que se chama de pressupostos processuais negativos. São coisas que não devem ter no processo. Se tiver, ele acaba com o processo. Ok? Bom, mas eu volto a dizer, isto não é aula de pressupostos processuais. Os senhores verão os pressupostos processuais no próximo período. Isso não é aula de condições da ação. Nós veremos condições da ação no último tópico do nosso semestre. Então, nas últimas aulas. E não saberemos se nós veremos isso presencialmente. Eu espero fielmente que sim. Francamente, eu espero que já tenha acabado. Mas se não tiver, a gente vê aqui de modo online. Acesso remoto. É isso, nós vamos ver. Nas últimas aulas nós veremos as condições da ação. O que eu preciso que os senhores saibam aqui é que existe a categoria dos vícios processuais. E os vícios processuais levam à não resolução do mérito. Ou podem levar à não resolução do mérito. E aí, nessa simbiose toda do que nós vimos aqui, surge esse princípio da primazia da resolução do mérito. O que ele quer dizer? É uma novidade, tá? É uma novidade do Código de 2015. É muito importante a compreensão disso aqui. Eu já vou colocar os dispositivos mais precisamente relacionados a ele. Esse princípio da primazia da resolução do mérito, ele significa dizer que o processo nasceu para ter o mérito julgado. Ou seja, não é qualquer vício processual que, uma vez manifestado no processo, vai levar à extinção do processo, como diz o 485 lá, sem resolver o mérito. Esse princípio nos traz a ideia de que nós devemos enveredar todos os esforços necessários para superar vício processual. Porque não é para o juiz se aproveitar de um vício processual e colocar fim ao processo. Não. Tem um vício processual? Tem postura de todos os sujeitos. Lembrem-se do artigo 6º que nós vimos. Princípio da cooperação. Todos os sujeitos devem cooperar entre si. E uma das formas de cooperar, e aí nós vimos que a cooperação não é um com o outro, né? Não é que o autor tem que levar o réu para a audiência. Não é esse sentido de cooperar, de ajuda mútuo. Eles cooperam com o exercício da jurisdição. Então, eles devem eliminar vícios processuais, sempre que tiver o vício processual. Então,
Sendo o vício sanável, sanável é corrigível, o que se deve fazer é providenciar a sua correção. Sendo o vício insanável, veja, se o vício processual for insanável, é porque já de início não é possível a correção. Ele é insanável, ele é não corrigível. Aí sim nós vamos levar à extinção do processo. Para que os senhores percebam desse princípio, é que não é todo vício processual que leva necessariamente à extinção do processo. E nós temos uma galera formada em outra lógica, tem uma galera formada no processo civil formalista, em que tenta se aproveitar de qualquer vício processual para colocar fim ao processo. Não é essa mais a lógica. Quer ver? Agora vamos trazer algo mais perto normativamente do que eu disse para vocês. Olha o artigo 4º do CPC. Então, um grande marco normativo, legislativo, do princípio da primazia da resolução do mérito é esse artigo 4º. Olha, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A primazia da resolução do mérito está aqui, ó. As partes têm o direito de obter, pula o prazo razoável. Não é que prazo razoável não importe, mas nós já vimos na duração razoável do processo. As partes têm o direito de obter a solução integral do mérito. Olha, isso é o princípio da primazia da resolução do mérito. As partes têm o direito de ter o mérito julgado. Inverte. As partes têm o direito de obter a solução integral do mérito em prazo razoável. São duas garantias, portanto, nesse inciso 4º. E que a atividade satisfativa, a execução, está incluída no direito da parte. Então, o Estado não pode se contentar em acreditar que exerceu jurisdição no sentido pleno. Falamos disso quando o acesso à justiça substancial. Não basta entregar, falar, autor, você tem direito ao carro. O que é um acesso à justiça? Um acesso à ordem jurídica justa? Que a gente possa falar assim, pô, o Estado cumpriu o papel dele. É entregar o carro para o autor. Então, não acaba a atividade jurisdicional com a afirmação do direito. Deve satisfazer o direito. Satisfação é execução. Nós estamos vendo aqui essa parte. As partes têm o direito de obter a solução integral do mérito. Por esse inciso, por esse artigo 4º, pelo que está escrito aí, nós já podemos extrair aquela lógica que nós vimos, de que não é todo vício processual que acaba com o processo sem resolução do mérito. As hipóteses lá do 485, portanto, do juiz proferir uma sentença, o exercício da jurisdição, reconhecendo um vício processual que impede a análise do mérito, logo ele não vai analisar o mérito, ele só chega ao mérito se ele passar por aqui. O problema foi aqui, furou o pneu do carro aqui, então não vai chegar no destino. Isso só é para ser reconhecido quando for algo absolutamente incontornável. O vício é insanável. Porque se o vício for sanável, é direito das partes que o carro chegue até o mérito, ao destino final. Tá aí, artigo 4º é um ótimo exemplo. Outro exemplo que nós já mencionamos, o artigo 6º. Mas percebam, o artigo 6º nós analisamos na parte inicial da cooperação. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Para quê? Para que se obtenha em tempo razoável, apareceu de novo aí, ó, tempo razoável, duração razoável do processo. Continua, decisão de mérito justa e efetiva. Então, a cooperação do processo é para quê? Volto a dizer, não é para transformar o processo num processo de um conto de fadas, processo civil dos ursinhos carinhosos. Comentei isso com vocês no nosso último encontro. Não é para transformar o processo no processo civil dos ursinhos carinhosos. O réu ligar para o autor e falar assim, ó, autor, oi, tudo bem?
Aqui, nós nos odiamos, né? Você se lembra que a gente não vai com a cara um do outro? Que a gente se odeia? Lembra? Nunca vai esquecer disso? Tá bom, perfeitamente. Então, olha aqui, eu tô te ligando, faz 50 anos que a gente não se fala porque terminou nossa amizade, né? Então, mas eu tô te ligando porque meu advogado falou que tem um artigo 6º lá e que os sujeitos devem cooperar entre si. Então, eu tenho que cooperar contigo. Você, por favor, amanhã não pode, que amanhã é sábado. Segunda-feira vai ser nossa audiência, você se lembra? Então, nós não estamos em tempo de Covid, não. Vai ter a audiência na segunda-feira. E aí, nós temos que cooperar. Você quer carona? Quer que eu te leve? Não vai esquecer, hein? Então, estou te lembrando, estou te oferecendo carona. E as testemunhas que você falou que ia levar, quer que eu te ajude a entrar em contato com ela? É claro que não é isso. Evidentemente que não é isso. Não é esse cooperar. Como é que os sujeitos cooperam entre si? Evitando vícios processuais, percebendo os vícios processuais, varrendo ele para fora, porque o processo existe para ter o mérito julgado. Então, todos os sujeitos devem, aqui, os sujeitos devem cooperar entre si para que se obtenha, pula mais uma vez o tempo razoável, decisão de mérito. Aí. Miolo. Tá aí. É direito das partes ter a resolução do mérito. E todos os sujeitos devem enveredar todos os esforços para quê? Para corrigir eventuais vícios. Nessa questão da cooperação, eu devo ter comentado com vocês, tenho quase certeza que sim, nós vimos que há magistrados, juízes, que dizem assim, essa tal dessa cooperação aí envolve as partes. Então, quem deve cooperar entre si é uma parte com a outra, querendo tirar o corpo dele fora. Eu, juiz, não estou abarcado por essa regra do artigo 6º aí, não. Eu tenho muita dificuldade, porque eu leio, sempre que eu tento ler, eu leio sujeitos ali, não leio partes. E pelo parco estudo que eu fiz, esses anos aí, 15 anos analisando o processo, eu aprendi que o juiz é um sujeito da relação processual, né? Como evitar isso. Então, o juiz está incluído ali. Então, também, se o juiz perceber um vício processual, qual deve ser a conduta do juiz? O assessor dele chega para ele e fala assim, eu vi um vício, acho que tem um vício processual nesse processo aqui. Aqui, estou trazendo os autos para você. Autos físicos fica muito mais fácil de ver, né? Porque senão os caras se conversam pelo WhatsApp e mandam o processo eletronicamente. Aí não fica tão claro. Você imagina o assessor levando... Aqui, excelência, eu analisei esses autos aqui. O professor está reescrevendo o livro dele, está fingindo que são os autos. Analisei esses autos aqui, percebi aqui um vício processual na página XYZ aqui. Isso aqui não é um vício processual, não? Aí o juiz pega, Vossa Excelência pega e fala assim, perfeitamente, é um vício processual. Vai ganhar uma estrelinha amarela, porque você percebeu um vício processual. É menos um trabalho para a gente. Vou proferir uma sentença ou colocar fim a esse processo, porque eu vi o vício processual. É isso que tem que ser feito? Ou ele tem que centrar, não. Então, o que a gente pode fazer para corrigir esse vício aí? Porque as partes querem julgamento de mérito, e eu também, Estado, eu estou aqui para isso. Para julgar o mérito e definir de uma vez o conflito de interesse. É evidente que tem que ser essa segunda opção. Gabarito, letra B. Mas é assim na prática? Não. Será que alguns juízes utilizam os vícios processuais como uma muleta, como uma desculpa para acabar com o processo? Não tenha dúvida disso, evidentemente. Só quem sai ganhando é ele. Claro, né, a parte ré possivelmente vai sair ganhando, porque ela quer acabar aquele processo também. Mas, enfim, teoricamente, no mundo idealizado, só quem ganha é ele, que ele prestou a jurisdição, que ele cumpriu em tese o papel dele, e ele tem menos um processo no gabinete dele para ele julgar. Já acabou, já está eliminando. Numericamente é menos um para ele. Mas é claro que nós estamos justamente vendo aqui que não é isso que se espera. Eu sempre que eu comento isso, eu fico imaginando. Você imagina o seguinte, tira da área jurídica e leva para a área médica. A área médica agora está bem próxima da gente, não é isso, senhores? Então, você imagina que estamos numa área médica. Não é aula de processo civil, não é aula de processo, não é aula de teoria geral do processo. A aula é de medicina. Dos requisitos, das formalidades de um centro cirúrgico. E aí nós estamos num centro cirúrgico, tá? O paciente está lá aberto,
Então, trabalhando todos muito bem. Qual é o mérito? Qual é o mérito do centro cirúrgico, da atividade médica? Fazer lá a cirurgia, salvar a vida do camarada e tudo que bem. O cara tá lá. O processo tá rolando, né? A cirurgia tá rolando. Tá tudo indo muito bem. E tem cirurgia que duram horas, né, meus amigos? Tá tudo indo muito bem, perfeitamente. Até que entra, olha só, entra, vai ter lá o revezamento, a substituição, sai o plantonista da manhã, vai entrar agora o plantonista da noite. E aí um das que eles estavam assessorando lá, o juiz, não, o médico, entra na sala de cirurgia sem as devidas precauções, não lavou a mão satisfatoriamente. É uma moça que tem que entrar tapando o cabelo, e ela entra sem essa preocupação. Tem um vício na área médica lá? Tá tudo certo na cirurgia ou tem um vício? Tem um vício. Qual deve ser a postura do médico responsável por aquele ato? Corrigir o vício, virar para a moça e falar, põe esse daqui para fora. Você nunca mais faça isso. Você descumpriu uma regra muito séria na medicina. Tem chance de contaminação. Você trouxe ambiente, você trouxe corpos de fora para dentro. Isso é um absurdo. Você nunca mais faça isso. Mas põe esse daqui para fora, vai se adequar, vai se vestir corretamente, vai higienizar todo o seu corpo e depois você volta para cá. Nós temos coisas importantes para fazer. É essa a postura que ele deve ter? Ou será que ele pega e fala assim, opa, vício, tem um erro, não pode. Faz o seguinte, bota esse paciente para fora, ele vai morrer mesmo, joga, deixa ele assim, vamos nem perder nosso tempo de fechar ele, deixa ele aberto mesmo assim, morrer menos um. Menos um para terminar. Graças a Deus que apareceu alguém que fez merda na cirurgia. Vamos acabar com a cirurgia. Isso seria concebível para alguém? É evidente que não. É evidente que não. A postura do juiz não deve ser essa, portanto, de acabar com um processo porque tem um vício processual. Qual deve ser a postura dele? Assim como a do médico. Dar aquele sermão, corrigir e tocar o processo para frente. Ok? Então é evidente que o juiz também deve cooperar com o processo. A figura de imagem me parece... Aí, Natália, gostou? É isso. O que muito juiz faz é jogar o paciente com o corpo aberto na vala. O processo. Os caras estão anos discutindo o processo. Aconteceu um vício. Tem juiz que levanta a mão para o céu e fala assim, graças a Deus, a causa era complexa para julgar, eu não sabia nem o que fazer. Que bom que eu vi esse vício. Arrumei uma desculpa para não ter trabalho. Vamos acabar com esse processo. É evidente que não é isso que a gente espera. Eu não perco meu tempo sacrificando o meu tempo da minha vida pessoal, da minha dedicação para minha família, para estudar o processo, para ver isso. Não é para isso. É muito pelo contrário. É para superar os vícios e conseguir resolver, terminar a cirurgia. Resolver o mérito. O mérito é a cirurgia bem acabada, a vida salva. A área médica não estuda isso. O processo estuda formas de se chegar ao mérito e de se superar dificuldades. Ok? Ok, então evidentemente o juiz está incluído nessa brincadeira aí. O juiz deve prestar, nós falamos, veja como é que os princípios eles incidem em vários. O princípio tem essa natureza, né? Uma natureza mais maleável, intercambiante. Então esse contexto da primazia da resolução do mérito vai entrar na cooperação, acabamos de ver, como vai entrar lá no acesso à justiça substancial. Não basta ter a porta aberta do judiciário, botar lá, uma porta aberta em cima, justiça, nome do prédio, justiça. Então todos têm acesso à justiça. É evidente que não basta isso. Nós devemos eliminar óbices que impeçam as pessoas de ir a juízo. Então aqui, direito de ação está aqui. Tem que eliminar os óbices que estão aqui fora, que impedem das pessoas entrar com a ação. Ok, isso é o acesso à justiça na mentalidade antiga. Mas nós também devemos nos preocupar com a forma como se presta o serviço público de justiça. E a forma como se presta, como se espera, é um processo civil deformalizado. Um processo civil que não se preocupe tanto com as formas. Nós estamos na época da efetividade. Tendo falado tudo isso, vejam o artigo 139, botar como eu fiz antes. Vou colocar aqui o caput junto com a epígrafe. Tá lá. Título 4. Do juiz e dos auxiliares da justiça. Estamos vendo aqui os juízes. Capítulo 1. Dos poderes, dos deveres. Poder, dever tá junto, né? Todo poder é para cumprir o dever de prestar jurisdição. E o dever pressupõe
a concessão de poderes. Então, dos poderes e deveres e da responsabilidade do juiz. Começa o artigo 139 pelos poderes. Poder, como a doutrina majoritária chama. São os poderes do juiz. Artigo 139. Um deles, olha o inciso 9 aí, ó. Veja como é que então é importante você casar o tempo todo o código. Acumular, né, os artigos, os dispositivos. Inciso 9. Ó, vou ler o caput com o 9. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe. Então, uma incumbência. É um dever. Não é o que o juiz faz se tiver afim, se ele quiser. Não, é um dever do juiz. Um dever que existe para que ele possa exercer o seu poder de julgar. Sigamos. Inciso 9. Incumbe ao juiz determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Olha, quantidade de termos aí que eu falei com vocês. Pressupostos processuais, não se preocupem muito com isso agora. Isso é matéria que vocês verão depois. Mas já saibam que pressupostos processuais é algo que tem que ter no processo. É um pressuposto de um processo válido. A grande maioria dos pressupostos tem que ter. Já vimos que tem outros que não pode ter. São os pressupostos negativos. Mas, enfim, pressupostos se incluem na lógica de vícios processuais. Tanto é assim que o próprio dispositivo fala suprimento de pressupostos processuais e o saneamento, a correção de outros vícios processuais. Veja, outros vícios processuais. Porque os pressupostos processuais são uma das espécies de vícios processuais, como nós vimos. Ô, tadinha da Marcela, não tem que se desculpar da sua ausência, não, Marcela. Não faça isso. A internet dela caiu. Isso é um problema que todos nós devemos nos atentar com relação a essas aulas de acesso remoto. Hoje mesmo, ontem, a aula da minha filha, que tem duas filhas, né? As duas estão nesse lance de aula online também. Caiu a internet da professora. Isso eventualmente pode acontecer comigo. Salvo engano, numa aula nossa aqui, não sei se foi nossa ou se foi de outra turma, estava chovendo horrores, a internet estava uma caca, e aí a gente estava falando isso no chat, minha tá ruim, minha também tá ruim, minha também tá ruim. Enfim, isso é natural de acontecer. Mas fique tranquila, já vou falar com o João, fique tranquila, Marcela, que eu já dei aqui o start para gravar, tá? E eu também estou gravando na minha máquina aqui e vou colocar no YouTube. Como muitos têm dificuldade com a plataforma, eu mesmo tenho, eu tenho gravado mesmo tendo o Teams, a plataforma do Teams, a ferramenta de gravar, e aí alguns reclamam que não tem acesso, que tem dificuldade. Eu estou gravando e colocando no YouTube, vou mandar o link para vocês lá no canal, tá bom? De modo que isso vai minimizar a sua ausência, Marcela, se tudo der certo, né? Se o vídeo ficar ok, eu vou disponibilizar para vocês. E aí o João, professor, o senhor tem orientação de laudas mínimas ou máximas para o nosso resumo? Não, meu amigo, não tem nenhuma aspecto. A Natália pergunta qual resumo se trata. Então, no final da aula, eu vou voltar a fazer esse apanhado quanto ao trabalho. É o trabalho que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Que vai ser a nossa avaliação, Natália. A nossa P1 vai ser composta por um trabalho. E aí eu vou responder ao João, não tem limite nem mínimo nem máximo. Façam vocês o trabalho, e quando achar que está concluído, abordou tudo, me encaminha. Não vou ter nenhum tipo de... Veja, eliminar formalidade. Estou eliminando nosso trabalho não tem formalidade. A única formalidade é o cumprimento do prazo e por PDF. Então, já atendi ao João. E agora a Natália, já dei uma apanhada aqui para a Natália também. Nós tratamos no começo da aula sobre o trabalho. Os colegas podem te orientar, te avisar. A aula gravada você pode pegar de novo lá quando nós debatemos tudo, no começo da aula. Mas mesmo assim, Natália está rindo, mesmo assim no final eu vou relembrar de novo para a gente ficar todo mundo na mesma página. Tá? Então vejam que o artigo 139, inciso 9, é claro ao afirmar que a observância de um vício processual, lá fala pressupostos processuais, ou outros vícios, então é porque pressuposto é uma espécie do gênero vício processual.
qualquer vício processual que se encontre no processo, qual é a postura, a primeira postura que o juiz deve ter? Daquele médico lá que dá um sermão, que faz todo o possível para colocar para fora o que está errado e continuar com a cirurgia. É assim que o juiz deve proceder. O juiz deve enveredar todos os esforços possíveis para corrigir os vícios processuais. É evidente que tem vício que é incorrigível, que a sua própria manifestação, vimos lá, pressupostos negativos, não pode ter coisa julgada, não pode ter litispendência, não pode ter perempção. Apareceu e não tem o que fazer. É o tipo de coisa que não tem o que fazer. Aí, se não tem o que fazer, ok, acaba com o processo. É o vício insanável. Mas sendo outra espécie de vício, qualquer problema que tenha no processo, se for algo corrigível, o que o juiz deve fazer? É dever. Deve corrigir. E eu estou aqui tentando formar novos juízes que sejam imbuídos dessa lógica. Por semestre, nós formamos milhares de profissionais do direito, que serão os futuros desembargadores, os futuros ministros, desembargadores, juízes, promotores, procuradores, defensores, que tem que estar orientado dessa nova perspectiva. Essa é a minha função aqui, ok? 139, inciso 9. O artigo 76, 7.6 do CPC também é importante nesse sentido. Tudo isso nós voltaremos a ver, tá, meus amigos? 7.6 caput. Verificada a incapacidade processual ou irregularidade da representação, não se preocupem com isso. Isso é matéria para frente, para depois. Isso está dentro de pressupostos processuais de capacidade das partes. Vamos ver aqui, entender o contexto. Verificado que deu ruim no processo, verificado que está alguma coisa errada, que tem um vício processual, incapacidade ou irregularidade na representação, o que importa? O juiz vai acabar com o processo? Não. O juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Prazo razoável para que seja sanado o vício. Então, sendo o vício sanável, ele para o processo nessas hipóteses aí e tenta corrigir. Olha o parágrafo 1º. O que nos interessa é aqui, ó. Parágrafo 1º. Não está todo ele aí não, mas vai entrar o que nos interessa. Parágrafo 1º do artigo 76. Descumprida a determinação de quê? De corrigir o vício. Então, o juiz ali agiu bem. Viu um vício e não acabou com o processo. Deu chance para corrigir o vício. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, está ali no 1º grau de jurisdição, inciso 1º, o processo será extinto se a providência couber ao autor. Inciso 2º, o réu será considerado revel se a providência couber ao réu, lhe couber. Aí esquece o que é revelia e tal. Só vejam que, sendo o vício sanável, o juiz tem que mandar corrigir. Mandou corrigir, a parte corrigiu, toca o processo. Superou. Mandou corrigir, a parte não corrigiu esse tipo de vício, se for o autor, acaba com o processo. Se for o réu, se for um vício do réu, não acaba com o processo, né? Porque todo réu ia provocar o vício. For um vício relacionado ao réu, dá uma penalidade nele. A penalidade do réu é ele ser considerado revel. Maiores considerações sobre revelia, processo civil 1. Falta um ano ainda para ver. Calma, tá? Só entenda aqui a lógica geral. Uma última e princípio é assim, princípio é uma ordem de ideias que tem respinga em várias considerações. Uma outra questão interessante sobre essa sanabilidade, sobre essa primazia da resolução do mérito, é a própria ideia de sanabilidade dos vícios. Foi o que nós acabamos de ver. Tem um vício, se ele for insanável, eu não tenho o que fazer. Se ele for um vício sanável, logo um vício que admite correção, que admite a correção, a sanabilidade, a regra é determinar a sanabilidade. E aí, nós temos no capítulo dos atos, nas nulidades processuais, na aula de nulidades processuais, no capítulo do Código que trata sobre nulidade processual, artigo 200 e
Fugiu aqui. 271, eu ia falar 279. 276 e seguintes. Olha lá. Das nulidades. Artigo 2. Ai, rapaz, o cara consegue se machucar sentado, hein? Fui mexer a perna aqui, deu um jeito, coisa horrorosa. Artigo 276, das nulidades. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação da nulidade não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Veja, aqui é um venire contra factum próprio, né? Para quem está antenado com a boa-fé objetiva. Se foi aquilo que eu falei lá do réu, a consequência para o vício provocado pelo réu não pode ser a extinção do processo. Porque se eu vou a juízo contra Tânia, que me veio a cabeça aqui, vou a juízo contra a Tânia, pedindo R$1,5 milhão para ela me pagar. Se o vício que ela desse causa gerasse a extinção do processo, é claro que todo réu ia para fazer isso. Né? Que extinguindo o processo, sem resolver o mérito, acabamos de falar, não vai analisar se ela tem que me pagar algo ou não. Então, se quem deu causa foi a parte X, nesse caso a parte T, de Tânia, ela não pode se beneficiar. Então, aí está uma questão sobre uma decorrência do princípio da primazia da resolução do mérito. Diminui as hipóteses, sempre que você diminui as hipóteses, se reconhecer um vício processual e não julgar o mérito, isto é uma decorrência. Não é apenas essa, tá? Mas aí, no contexto das nulidades processuais, eu dizia... porque nulidade processual é do próximo período. Então, nós temos o princípio da causalidade dentro da nulidade processual. Causa é esse que nós vimos. Aquele que der causa não pode se beneficiar do reconhecimento do vício processual. Temos um outro, princípio do prejuízo. Princípio do prejuízo, artigo 282, parágrafo 2º. Não, parágrafo 1º. 282, parágrafo 1º. Já que eu coloquei, não a colocando aí, 282, parágrafo 1º. O ato não será repetido, nem a sua falta será suprida, quando não prejudicar a parte. Então, olha que maravilha! Temos um vício processual. Tá, mas esse vício processual causa qual mal? Não, mal nenhum. Então, não reconhece nada, não manda fazer entrar, deixa ele aí quieto aí. Se tem um vício processual, porque, veja, o 282 está falando de vícios, né? Esse capítulo inteiro fala de nulidades. Então, tem uma nulidade, o juiz está olhando e está vendo a nulidade, tem um vício, está errado, era para estar assim, está do outro jeito. Sei lá, é porque a câmera não vai pegar, mas o estojo está aberto. Acabei de ver, o estojo está aberto. Olha aí, que maravilha. Mas era para estar fechado, o estojo não era para estar fechado. Então, o que você faz? Ou manda fechar. Agora, se não vai causar consequência nenhuma, nem fechar, não mexe, deixa quieto. É isso. É não ser chato, não ser encrenqueira à toa. Um outro princípio no capítulo das nulidades, que é muito bom. Olha o 277. Olha o 277. É a instrumentalidade das formas. É que as formas, as formalidades, são instrumentos. Elas não são um fim em si mesmo. Está nesse contexto de processo civil da efetividade. Não é um processo civil formalístico, onde o principal é a forma. Não, a forma é um instrumento. Um instrumento para quê? Para se chegar no conteúdo. Nós temos o processo. Processo para quê? Para chegar na decisão final, na jurisdição. Mas o processo não existe para ele mesmo. O processo existe como uma ferramenta para chegar à jurisdição. Instrumentalidade do processo. As próprias formas existem para se fazer valer, para se checar, para se verificar os resultados, o ato material. Então, as formas têm uma característica de serem instrumentais. Instrumentalidade das formas. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz vai considerar válido o ato se ele for realizado de outro modo e lhe alcançar a finalidade. Então, você tem que praticar um ato pela forma A. Você praticou pela forma B. Tá certo? Não, não tá certo. Vai reconhecer nulidade? Calma, não sei. Deixa eu ver se pela forma B a gente conseguiu chegar no mesmo resultado. Não, chegou no mesmo resultado. Não, peraí. Então tinha que fazer da forma A para se chegar ao resultado X.
foi feito pela forma B. Mas se chegou no resultado X, então finge que não aconteceu nada. Finge que o errado está certo. E para de encher o saco, deixa o processo avançar. Veja como é que tudo isso está nessa lógica geral. Nós temos um princípio da fungibilidade dos recursos, que tem a ver com isso. Você tem que interpor o recurso X. Você interpõe o recurso Y. Mas dentro do recurso Y, você faz tudo que faria no X. Então, toma o errado como certo. Na aula de recurso, vocês verão. Enfim, são várias as consequências. Já que eu falei de várias delas, deixa eu botar uma última aqui, que é uma novidade do Código de 2015 também. Artigo 932, parágrafo único, que é em grau de recurso, grau de tribunal. Então, aí já fizemos um apanhado geral, falamos de instância originária, estamos falando de recurso, falamos de execução, por uma teoria geral do processo, está muito bom. Olha ali, 932, parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 15 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. No tribunal, aí é processo civil 3, aí falta o quê? 2 anos para vocês chegarem. Então, calma. Mas nós temos uma lógica de recursos, o senhor deve ter uma mínima noção. Perdi, quero ganhar. O que eu tenho que fazer? Recorrer. Para continuar a discussão no processo, você recorre. O recurso, ele tem lá as suas formalidades. Você só chega ao julgamento final do recurso se você passou por várias formalidades no âmbito do tribunal. Os senhores estudarão. Tem lá os pressupostos intrínsecos, os pressupostos extrínsecos para a admissibilidade do recurso. Nada disso eu quero falar aqui. Quero que os senhores saibam que para julgar o recurso tem que observar formalidade. Não observou formalidade, o que o relator vai fazer? O velhinho lá no tribunal. O que o relator vai fazer lá em cima? Não vou julgar esse recurso, tem um vício formal. É isso. Mas ele vai fazer isso de início? Não, olha o que o parágrafo único diz. Antes de você reconhecer que tem um vício e você não vai julgar, calma, cara. Dá chance para o cara corrigir. Dá chance para o recorrente sanar o vício. Olha aí. 932, parágrafo único. Não acabou não, tá? Não, tem várias manifestações no Código. Nesse contexto eu trouxe, abordei, acho que nós vimos aqui, bem vistas, as principais manifestações dessa lógica geral, desse princípio que é muito importante, ficamos aqui a aula inteira falando dele, princípio da primazia da resolução do mérito, o que nos leva a uma nova mentalidade quanto ao processo civil. Não é pouca coisa, é muito importante compreender, bem compreendido, esse princípio da duração razoável do processo. Com ele, a gente encerra a análise sobre os princípios. Vimos todos, ou quase todos. Falar de princípio é algo difícil, né? Não é difícil, é extenso, é vasto. É uma pretensão muito grande eu ter dito que nós vimos todos. Certamente não vimos todos, mas vimos os principais, os mais importantes. Princípios da tutela jurisdicional. Aí fala princípio do processo, é princípio geral de desenvolvimento do processo. Tá? Tem autor que coloca um princípios do processo, tem autores que colocam um princípio da jurisdição. É princípio dos dois. Princípios dos dois. Ok? Alguma dúvida? Alguém que queira pelo microfone ou pelo chat se pronunciar, ou tá tranquilo? Como é que estamos aí? Tá tranquilo, a Tamires? Então, terminamos os princípios. O próximo tópico, não é nem o próximo tópico, né? O próximo grupo de estudo, que nós temos coisa pra caramba para falar, é a jurisdição. Vimos pelo conceito de direito processual, vimos como é que é a jurisdição hoje em dia, aquele contexto todo de constitucionalismo, as forças dos princípios, interpretação, aí chegamos nesse contexto
dos princípios processuais, as garantias fundamentais do processo, que decorrem do princípio da dignidade da pessoa humana e do princípio devido ao processo legal. Então, o princípio devido ao processo legal é uma decorrência. Todos os princípios decorrem da dignidade da pessoa humana. O combate lá aos regimes de exceções na Europa, Salazar, Franco, Mussolini, Hitler, todo aquele contexto de extrema direita, de concepções mais fortes, trouxeram um refluxo da dignidade da pessoa humana, que desde Kant, desde sempre de Aristóteles, se falava da dignidade da pessoa humana, concepções justnaturalistas. Voltamos a ter uma preocupação com isso, respeitar as pessoas, porque elas são todas elas dotadas de um atributo intrínseco inerradável, que é a sua dignidade. Então, você pode diferenciar essa caneca dessa caneca, que são coisas, são objetos, e nos trazem utilidade. Por que eu acho que essa caneca aqui vale muito mais do que essa caneca aqui? Em que pese esta caneca vermelha maravilhosa ser grafada com uma das coisas mais importantes que o homem foi capaz de inventar, que é o Clube de Regatas Flamengo. Por que eu acho que essa aqui é mais valorosa nesse momento para mim do que essa? Pelo simples fato de que essa aqui está vazia e essa aqui está com café. E eu sou apaixonado por café. Mas eu posso, de maneira legítima e válida, diferenciar uma caneca da outra? Posso, porque elas são coisas. Isso é Kant, isso é um raciocínio de Kant, Manuel Kant. Mas eu posso falar que eu gosto mais do Caio, gosto menos da Yasmin, gosto mais da Tamires, gosto menos do João, porque eles... Eu estou vendo aqui os nomes que aparecem na minha tela. Quando vocês forem assistir a aula, vocês verão isso. Não tem nenhum tipo de discriminação. Então eu posso discriminá-los? Eu posso fazer isso só porque o nome dela é com Y, é muito melhor do que um nome que começa com C. Eu posso diferenciar pessoas porque ela é menina, ele é menino, ele é alto, ela é baixa, seja lá o que for. Qualquer atributos inerentes à pessoa, elas podem ser diferenciadas. Fizeram isso, colocaram em campo de extermínio, de concentração, e tá tudo ok. O que o direito falava? Porque nós estamos a nossa ferramenta de trabalho. O que o direito falava? Deixa o cara, é isso mesmo. Ele quer matar os outros porque são judeus, não é da raça pura ariana, mata. Nós podemos tolerar isso? É claro que não. Então tudo surge da dignidade da pessoa humana. As pessoas não têm valor, as pessoas têm dignidade. Eu estou acima do peso, eu tenho a mesma dignidade que quem não está acima do peso. Vou falar uma coisa que não mostra a minha seriedade que eu tenho enquanto pessoa. Isso não condiz. Mas, sei lá, nós podemos falar que o babu que o babu é pior do que seja lá quem lá. Lá só tem mulher bonita, só mulher bonita pra caralho aqui entre nós. Saulo é gravada, mas não vai chegar até minha senhora. Não vai chegar, tenho certeza. E o fato dela estar aqui no quarto do lado, que pode até estar ouvindo, não vai me deixar falar que as mulheres são bonitas e gostosas. Eu não falarei isso. E o babu. Mas eles são dotados, todos que estão lá, da mesma dignidade. Entendeu? É isso. Então não pode diferenciar, porque todos temos um atributo intrínseco que é da dignidade. E aquele tipo de lei que autorizava o extermínio, porque não são da raça pura ariana, num contexto atual, não ia passar pelo crivo. Não é uma norma válida. Não é uma norma válida porque você não pode ficar vivo e determinar o extermínio de outro grupo, porque outro grupo é de uma outra raça. Eles são dotados, não é igual a caneca. Eles são dotados de um atributo intrínseco que é a dignidade. Da dignidade vem todos os... E eu estou ajudando o trabalho de vocês, vão vendo? Da dignidade vem os princípios e garantias fundamentais que no processo são materializados na garantia do process of law, do devido processo. O Estado deve atuar de uma maneira de respeitar todas as garantias fundamentais do homem e do cidadão, e no processo tem várias delas. Então, quando se vai exercer jurisdição, isto é, o resultado final de uma atividade do Estado, o Estado deve observar toda aquela pleiade, todo aquele conjunto que o homem demorou séculos para construir. Essas garantias fundamentais, processuais, devem ser observadas. Então, a contraditória, a cooperação, primazia da resolução do mérito, a fundamentação, o acesso à justiça, dentre vários outros, a isonomia, boa-fé, publicidade. Ok?
acabamos aí esse grande grupo de estudo dos princípios processuais, vamos começar um outro, que é o da jurisdição. Jurisdição, para recordar os senhores, a jurisdição é uma atividade desenvolvida pelo Estado. Então, jurisdição é o que se faz. Ao passo que poder judiciário é uma estrutura do Estado. Poder judiciário é quem faz. Então, em regra, a jurisdição, a atividade, é prestada pelo Poder Judiciário, órgão do Estado, um dos poderes da República. Eu lembro, nós falamos isso em sala de aula. Jurisdição não se confunde com Poder Judiciário. Tanto é assim, olhem só a título de curiosidade, e aí com isso nós vamos conhecendo o código e vamos dando uma passeada pelo código. Olha o artigo 515, no seu inciso 7º. Olha como é que é incoerente, olha como o código não se atentou, o legislador não se atentou a isso que nós estamos vendo, relembrando aqui agora. Ó. São títulos executivos judiciais. O que é algo que é judicial? Judicial é o que provém do judiciário. Judicial é o que vem do judiciário. Processo judicial é um processo que está sendo desenvolvido perante o Poder Judiciário para que, ao final, se exerça a jurisdição. Processo judicial é sinônimo de jurisdição? Já vimos que nós temos uma distinção básica na teoria geral do processo entre ação, processo e jurisdição. Jurisdição está aqui. Processo judicial é isso aqui. Ó. É o caminho para se chegar à jurisdição. E judiciário? Judiciário é sinônimo de jurisdição? Da mesma forma, não. Judicial é o que vem do Poder Judiciário. Ao passo que jurisdicional é o que é exercido, é o exercício da jurisdição. É uma coisa, jurisdicional é outra. Então, são títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título. Ótimo, beleza aí. Cumprimento de um título judicial, processo civil 4. Olha que passeio que nós fizemos. Passamos por todos os processos. Ok. Inciso 7º, a sentença arbitral. Acontece que a arbitragem, regida pela Lei 9.307 de 96, é jurisdição. É a jurisdição segundo a jurisprudência do STJ. É jurisdição, doutrina majoritária, é jurisdição. Mesmo que alguns digam que não. Alguns poucos. Mas a arbitragem é jurisdição prestada por um agente privado. Claro, por um particular. A arbitragem é uma espécie de jurisdição que é prestada por um agente privado, por um particular. Qualquer um de nós, basta ser sujeito capaz, pode ser árbitro. A questão é saber o que levam duas partes a escolher um sujeito para que ele julgue. Porque confiam nele, porque ele tem credibilidade, porque ele tem um know-how, ele domina aquela temática. Imagina, como se botar como árbitro o Pitangui para resolver um conflito entre um médico e um hospital, que está um falando que a culpa é do outro na cirurgia. Bota o Pitangui, uma cirurgia estética, né? O cara é o bambambam. O que é melhor? Ser julgado por um juiz de direito, que nada vai entender sobre aquilo, vai nomear um perito que as partes não sabem quem vai ser, não sabe se vai ser um bom... Pode ser um bom juiz ou um juiz de merda, não pode? Pode. Ele pode nomear um ótimo perito ou um perito de merda, não pode? Pode. E qual é a decisão, a esfera de decisão de domínio que as partes têm sobre isso? Caiu no juiz Zé das Couves, vai ser ele que vai julgar. Nós veremos aqui no artigo 43 a perpetuatio jurisdictione. Começou com ele, vai morrer com ele. Pô, mas ele é um juiz TQQ. O que é juiz TQQ? Juiz terça, quarta, quinta. O processo lá com ele não anda, porque ele só vai pro fórum terça, quarta, quinta. Chega terça às 5 da tarde, que ninguém é de ferro, né? Aí quarta ele até finge que trabalha. Na quinta-feira ele vai embora 2 da tarde. Ele já está cansado.
E o processo lá se avoluma. Para se juntar uma petição demora 8 meses. Nada lá anda. Fazer o quê? Vai continuar com ele, não tem o que fazer. Ele pode nomear um... Aí caiu essa ação indenizatória lá por dano estético. Para ele julgar. Ele sabe bolhufas. O direito ele decorou para passar nas provas, passou e está se lixando se está cumprindo bem ou mal o papel dele como agente público, como juiz. Ele quer, no final do mês, ganhar o subsídio dele, que não é pouco, encher a conta dele e está muito bom. Eu já ouvi, às vezes eu escuto de alunos, isso me parte o coração. Eu estudo para passar em concurso, depois não preciso mais estudar. Eu falo assim, pelo amor de Deus. Então, por favor, sai. Você trabalha com a vida das pessoas. Na sua mão, o processo tem a vida da pessoa. Para você é mais um processo. Para os envolvidos é a vida deles. Enfim, tá lá. Caiu na mão desse juiz, Zé das Couve. Ele vai nomear um ótimo perito que vai saber muito da matéria e vai se esmerar? Ou vai nomear um outro, o primo dele, um Zé Bunda? Um igual a ele? Você não sabe. E tá na mão dele. Agora, você pode escolher você e a outra parte, em comum acordo, nomear um sujeito que vai trabalhar bem trabalhado e que vai julgar bem julgado? Pode. Essa é a arbitragem. Na arbitragem, você nomeia um árbitro. Árbitro pode ser qualquer... Não tem que saber nada de direito. Não tem que ter vínculo com o Estado. Você nomeia o pitangui para resolver a questão de dano estético. O médico vira para o diretor do hospital e fala assim, olha, eu tenho a certeza que essa falha que foi provocada lá, a mulher está sem o peito. Foi botar silicone, a mulher está sem o peito. Não tem dúvida que deu ruim. Ok? Não tem dúvida. Ela está pedindo indenização. O médico vira para o diretor do hospital e fala assim, a culpa é de vocês. Como a culpa é nossa? A culpa é de vocês. Porque eu fiz a técnica da maneira como eu poderia fazer. E foi o material fornecido pelo hospital que deu lá a gangrena, deu ruim no peito da mulher lá qualquer, e deu. A culpa é de vocês. E o hospital fala, negativo. Nós temos um todo protocolo aqui, tudo é muito bem esterilizado, eu já fui consultar lá as fichas, não tem nenhum relato, então você utilizou mal a técnica. E aí? E aí que se você mover esse tipo de ação, a mulher vai a juízo contra os dois. Mover esse tipo de ação no judiciário, quem vai julgar é um juiz, que mal sabe o direito, que pode estar até desatualizado quanto um direito. Aí ele vai nomear um médico, da confiança dele, juiz, você está na mão dele. Vocês, pode o médico e o diretor do hospital falar assim, não vamos brigar, porque eu, médico, eu quero continuar fazendo cirurgias aqui no seu hospital. Aliás, eu faço cirurgia aqui há anos, quero continuar fazendo. Nós não precisamos acabar com a nossa relação por causa de um problema. Vamos fazer o seguinte, vamos nomear o pitangui, porque o que o pitangui falar, eu sei que ele não existe, já faleceu, tá, gente? Vamos aqui, foi o exemplo que me veio à cabeça. O que o pitangui falar, eu não tenho coragem de falar que ele está errado. Se o pitangui analisar tudo aqui, as provas que nós vamos municiar ele, e ele falar, a culpa é tua, médico, eu te pago. Não tem problema não. O hospital, a mesma coisa, o diretor, que bom, vamos continuar a nossa relação aqui, você continua vindo aqui fazendo suas cirurgias, problema nenhum. Torcer para que nada mais aconteça. Aliás, nesses 10 anos foi o único problema que aconteceu. Então, vamos continuar. E eu também, diretor do hospital, o que o pitangui falar, eu sou tão médico quanto você, né? Então, o que o pitangui falar, está falado. E ele falar que a culpa é do hospital, a gente paga. Olha aí, que maravilha. Nomeia o pitangui, as partes têm confiança no pitangui. Então, para quem se pergunta quem vai nomear um árbitro, porque nós temos uma visão tupiniquim, uma visão de deusificar os juízes, né? Mas como é que a pessoa vai para um agente privado, para um particular, ao invés de ir para o todo-poderoso do sábio do juiz? Porque é muito melhor. A arbitragem é muito melhor. Quer ver? Na arbitragem você pode fixar prazo, tempo de duração. Ó, Pitangui aceitou pegar, beleza, vamos te pagar o que você cobrou. Cobrou quanto? Cobrou 15 mil. Então tá, vamos pagar isso aqui, as partes, beleza. Porque a arbitragem tem isso, né? A arbitragem é cara. O cara tá assumindo um papel muito importante, enfim. Mas olha só, você tem que julgar em um ano, tá? Então começou agora abril de 20, em abril de 21 vamos acabar com essa controvérsia. E no judiciário? No judiciário você não tem como estabelecer. Um ano não vai nem estar engatinhando o processo. Enfim, então a pessoa escolheu a arbitragem. O que o árbitro vai fazer? O árbitro vai julgar, vai decidir a causa. E uma vez decidida, o que é aquilo? Aquilo é jurisdição.
Jurisdição, está eliminado o conflito de interesse, o árbitro disso está dito, ponto final. As partes se submeteram voluntariamente, as partes que quiseram isso. Um processo arbitral que vai ser resolvido do modo que as partes querem, no tempo que as partes querem, e vai colocar fim àquela controvérsia. Isto é a jurisdição. Jurisdição que é prestado pelo Poder Judiciário? Não, para voltar para onde a gente estava. Nós vamos falar mais de arbitragem ainda nesse semestre aqui, tá? Então, a arbitragem é a jurisdição prestada por um agente privado, por um particular. Mas veja, inciso 7º do 515, está no chat aí, ó. São títulos executivos judiciais. O que você está autorizado a pensar? Então, tudo aqui vem do Poder Judiciário, né? Inciso 7º, a sentença arbitral. Sentença arbitral não vem do Judiciário, mas é jurisdicional. Porque jurisdição é a atividade. A jurisdição é o que se faz. Ao passo que o Poder Judiciário é a estrutura do Estado. É um órgão do Estado. É quem faz. Ok? Então, tá aí a diferença de judiciário para jurisdição. São 8 e 10, para que eu possa ver aqui o que eu vou dizer mais para vocês. Deixa eu tratar aqui de um último tópico. A lei processual no tempo. Lei processual no tempo, que está lá prevista no artigo K13. Não, peraí. Artigo 14. Lei processual no tempo. Dentro de jurisdição, tá? O próximo tópico. Fizemos uma introdução sobre a jurisdição, uma atividade. Vou falar desse tópico que é pequeno aí. Artigo 14, do CPC. Sempre que eu jogar assim o dispositivo sem colocar de onde vem, é porque é do CPC, tá? Artigo 14 do CPC. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Isso ficou muito claro agora. Não é só quando muda de um código para o outro, tá? Tem várias leis processuais que se sucedem no tempo. Mas quando você muda de um código para o outro, fica muito claro qual código aplicar. E aí, a regra geral. Primeira regra geral, primeira consideração sobre a lei processual no tempo é que a lei será aplicável imediatamente aos processos em curso. Então, essa aqui é a primeira consideração, que é a regra geral. A lei processual tem aplicabilidade imediata. Quando o Código de Processo Civil de 2015, que começou a produzir efeitos em 2016, dia 18 de março de 2016. Então, no dia 18 de março de 2016, entrou em vigor o CPC de 2015. Foi uma sexta-feira, mas em 18 de março de 2016, já tinha, assim, há 4 anos atrás, tinha uma infinidade, milhões de processos em curso no judiciário brasileiro, não é? Qual seria a norma aplicável naqueles processos que estavam em curso em 18 de março de 2016? Eles começaram, portanto, quando vigia o Código de 73. E no meio desses processos, milhões, entrou o novo código. Você passa a aplicar um novo código dali em diante. Essa é a regra. Ok? Só que, excepcionalmente, em algumas situações, você fica meio refém. Alguns problemas práticos surgem. Que dá... Porque, veja, o início do artigo 14 fala: a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente. Então, a segunda consideração é essa aqui, ó. Aplica imediatamente e ele não vai retroagir. Ou seja, tinha milhões de processos em cursos, não é? Curso. Você imagina que o prazo para contestar lá fosse de 10 dias. Contestação é defesa, tá? Então, o prazo para o cara se defender não era, é só suposição, era de 10 dias. Aí entrou em vigor o Código de 2015, dizendo que é de 15 dias. É 15 dias. Era e continua sendo, mas só para fazer um contraponto aqui. Era 10 dias lá, agora passou a ser 15, ok? Ok.
No processo que você está atuando, já teve contestação. O cara lá contestou no prazo que era cabível para contestar. Aí entrou o novo código. Eu disse que era cabível antes em 15 dias, passou a ser cabível agora em 10. Não é assim, vamos imaginar. O cara contestou no 15º dia. Ele contestou lá atrás no 15º dia. Mas aí entrou em vigor o seu código. O código de 2015 no seu processo. Dali em diante, o prazo para contestar é de 10 dias. Não é assim, mas vamos fingir que é. Você pode virar para o juiz e falar assim, excelência, o cara contestou aí em 15 dias. Olha o novo código, porque o novo código aplica-se imediatamente. Se o novo código aplica-se imediatamente, ele tinha que ter contestado em 10 dias. Porque aqui está dizendo que é 10. Não está, mas vamos fingir que está. Está dizendo aqui que o prazo é 10. E ele contestou em 15. O que o juiz vai dizer? Tem problema nenhum. O código entrou, está produzindo os efeitos, vai pegar o nosso processo. Mas vai pegar o nosso processo daqui para frente. Ele começou a produzir efeitos aqui. Ele vai começar a produzir efeitos daqui para frente. A contestação lá se deu aqui, ó, anteriormente. Então, ele contestou, ele praticou o ato no 15º dia, porque no código anterior era em 15 dias. Então, o que já está feito para trás, beleza, não vai retroagir. É a lógica do ato jurídico perfeito no âmbito processual. No âmbito processual. Ok, isso está na parte inicial. Acontece que não está expresso no código aí, nós temos uma outra lógica que excepciona isso que nós estamos falando, que é a teoria do isolamento do ato. E com isso a gente vai terminar a aula. A teoria do isolamento do ato. O que é a teoria do isolamento do ato? É o seguinte. Vou continuar com o exemplo do novo código, tá? Mas poderia ser uma lei que... Não, vamos mudar. Como o assunto é lei processual no tempo, vamos mudar o exemplo. Nós estamos com um processo em curso agora. Mas foi proferida uma decisão na segunda-feira. Esquece Covid. Foi proferida uma decisão na segunda-feira. E a gente não gostou. A gente quer recorrer. Ok? E hoje, sexta-feira, entrou em vigor uma lei processual. A lei processual aplica-se imediatamente. Acontece o seguinte. Acontece que o ato processual que foi publicado na segunda-feira dizia que a lei até então dizia que o prazo que nós temos para impugnar aquele ato lá da segunda-feira era de 15 dias. Aí a lei que entrou hoje diz que nós temos 5 dias para impugnar aquele ato. Não é bem assim, mas só para facilitar a nossa conversa. Quando a lei entra em vigor hoje, dizendo que o prazo para impugnar aquele tipo de ato lá, que no nosso processo veio na segunda-feira, que o prazo é de 5 dias, em tese, nosso último dia seria hoje, né? Porque a lei não aplica-se imediatamente. Ela não vai retroagir para os atos já perfeitos e acabados. Mas no nosso caso não estava perfeito e acabado. Nós não praticamos o ato. O que o STJ diz? Nesse caso, você vai isolar aquele ato. Aquele ato que, quando ele foi publicado na segunda-feira, a lei anterior, antes dessa reforma da lei vigente que publicou hoje, que está produzindo efeito hoje, quando o ato veio na segunda-feira, no nosso processo, qual é o prazo que nós tínhamos? 15 dias. Na terça-feira, qual é o prazo que nós tínhamos? 15 dias. Então, a gente não está errado, está esperando. Na quarta-feira, 15 dias. Na quinta-feira, 15 dias. Aí já faltava, né, 13, só fazer a conta aí. 12. Enfim, dane-se. Na sexta-feira, hoje, qual é o prazo? 5 dias. Ué, então nós fomos prejudicados, né? Não, então, na nossa hipótese, não vai aplicar no nosso caso. Essa é a teoria do isolamento do ato. Nós vamos continuar tendo 15 dias. 15 dias de quando ele começou, que foi segunda-feira. Então, para todo mundo aquela lei começa a aplicar imediatamente. Se o nosso processo não tivesse a incidência daquela lei, quando viesse no futuro, então, ó, vou botar aqui, ato praticado
Segunda-feira foi que dia? Isso tem coisa que sem quadro é muito difícil, cara. 13 de abril. O ato foi praticado 13 de abril. Nova lei. Nova lei. Igual. Hoje, 17 de abril. A lei publicada, a lei que está vigendo no dia 17 de abril, em regra, pega esse processo em que o ato foi praticado no dia 13 de abril. A regra é essa, como nós vimos, o artigo 14 da lei. Agora, se já tinha um ato pendente de concretização, pendente de prática, em curso, aí, se já tem um ato pendente de materialização, de concretização em curso, esta nova lei não vai pegar ele. Porque pelo STJ nós temos essa tal da teoria do isolamento do ato. Por quê? Porque esse ato ele deve levar em consideração a lei antiga. A lei antiga. Então, se lá na segunda-feira nós tínhamos 15 dias, nós vamos continuar tendo, porque o nosso direito de praticar o ato, recurso, o nosso direito de recorrer daquela decisão na segunda-feira, o nosso direito era de recorrer em 15 dias. Nós vamos levar esse direito de recorrer em 15 dias até o 15º dia. A lei nova não vai pegar nessa hipótese quando tem um ato pendente de ser praticado. Agora muda o exemplo. O nosso processo estava em curso. Não teve ato nenhum praticado no curso dele. A lei começou a produzir efeitos hoje, dia 17 de abril. Aí, já é o segundo exemplo. O ato é praticado no dia 20 de abril, segunda-feira. Ato praticado no dia 20 de abril. E essa lei nova disse que o prazo não vai ser mais de 15 dias, que o prazo vai ser de 5 dias. Quando ela surgiu no nosso processo, não tinha decisão nenhuma. A decisão foi praticada no dia 20 de abril. Vai pegar o nosso processo? Vai. Porque no dia 20 de abril, qual vai ser a lei que nós vamos aplicar? A lei já reformada, que a lei entrou em vigor. Então, nós vamos poder recorrer? O recurso é um ótimo exemplo nessas hipóteses. Nós vamos poder recorrer? Vamos poder recorrer. O recurso continua existindo. Mas qual vai ser o prazo que nós vamos usar? O prazo da lei anterior, de 15 dias, ou o prazo da lei atual, que quando veio a nossa decisão, ela já estava em curso? O prazo da lei atual. Então, nós teremos 5 dias, que nós teremos na regra geral, na segunda hipótese. Então, sobre a lei processual no tempo, é isso. Primeira regra geral, ela aplica imediatamente a lei. Ok. Segunda regra geral, fazendo assim, até parece que ou eu estou ameaçando vocês, ou eu estou dando indício da minha opção política, que nem é. Então, primeiro exemplo, aplica-se imediatamente. Segunda consequência, não retroage, não vai retroagir. Aí temos um terceiro ponto para fechar isso aí, que é a teoria do isolamento do ato. Na teoria do isolamento do ato, ela não aplica-se imediatamente, portanto. Ela não vai se aplicar imediatamente se, quando ela começar a sua vigência, em um processo específico, ou nos processos em que ela se manifestar, tenha um ato pendente de prática. Porque aquele ato pendente de ser praticado, e isso vai ocorrer porque ele está no prazo antigo, você vai aplicar o prazo antigo. Ok? Então é isso. Bateu 8h20. Nós começamos. Eu estava aqui antes das 6h20, mas eu tive uma dificuldade técnica. Quem estava aí no começo sabe o que eu estou falando. A ferramenta não estava com opção de ingressar. Eu estava num lugar e o pessoal estava em outro. Eu estava numa sala. Qual é a sala que nós temos a aula? Nem lembro. Eu estava na sala 9 e a aula seria na sala 8. Eu estava esperando o pessoal chegar e eles estavam esperando o professor chegar. Estávamos em salas virtuais distintas. Para encerrar muito resumidamente, porque eu volto a dizer, nós já falamos disso no começo da aula, a avaliação P1 é igual a um trabalho. Trabalho, sem limitações de página, nem mínima, nem máxima, trabalho a ser entregue. A ser entregue, em primeiro lugar, no sistema SIGU, área de
trabalhos. Já está publicado lá o trabalho. Em segundo lugar, enviar por e-mail. Qual e-mail? E-mail arthur.diego@terra.com.br. Item 3. Prazo é igual dia 1º de maio de 2020. 4. Conteúdo do trabalho. Resumo de todas as aulas, incluída a do dia 24. A do dia 24 do 4, mais conhecida como a próxima aula, incluída a próxima. Então já vão trabalhando, né? Vai fazendo resumo. Acredito que a grande maioria já tem até resumo feito das aulas. Então, é o que o aluno dedicado faz. Não espera chegar a prova, né, para estudar. Quinta observação. O arquivo deve ser enviado em asterístico, cadê? Asterisco.pdf, a extensão. Então, o nome do arquivo, asterisco.pdf. É isso. Acho que, resumidamente, nós colocamos aí o que nós chegamos em comum acordo a estrutura do trabalho. Então é isso, pessoal. Tá certo, professor. Muito obrigado. Boa noite. Até semana que vem, se Deus quiser. É isso aí, então. Um abraço, boa noite. Se alguém quiser falar alguma coisa, alguma consideração, se não, vou encerrar. Valeu. Valeu. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Foi. Já vi aqui saindo. É isso. Pessoal, um abraço. Boa noite a todos. Eu que agradeço a vocês. Fiquem todos com Deus. Bom final de semana. Até. Fui. Alô, professor.